paz do Senhor Jesus a todos vocês que sempre têm estado conosco. E nesse dia 5 de fevereiro de 2023, para a nossa reunião, para a nossa adoração, para o nosso louvor, para estarmos diante do Senhor, conhecendo mais da palavra que Ele tem para cada um de nós nesta noite, falando ao nosso coração. Vamos orar então ao nosso Deus, ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Senhor e Salvador. Graças te damos, ó nosso Deus, ó nosso Senhor e nosso Pai, por mais este dia precioso da tua santa presença e sempre constante na vida de cada um desses teus filhos. Também te agradecemos porque podemos estar reunidos nesta noite, por mais este dia grandioso que já tem nos abençoado, e podermos estar na tua casa, reunidos em comunhão e em união com os irmãos, e também nesses momentos, nesses poucos momentos, que possamos estar reunidos também em comunhão e alegria, no nome de Cristo Jesus. Que o Senhor sempre esteja conosco, falando ao nosso coração, por tua palavra, que é preciosa e é santa, e tem nos concedido este privilégio de estarmos compartilhando esta mensagem. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, te pedimos a tua presença, também aceita o nosso louvor, atende a nossa súplica, a súplica de cada um desses, aqueles que nos veem, que nos ouvem através de um meio de comunicação, que o Senhor ali também esteja abençoando cada lar, cada família. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, não porque merecemos, mas porque o Senhor é benigno, bondoso, e é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te agradecemos e te pedimos a tua santa presença. Amém. Então, desculpem, neste primeiro domingo do mês de fevereiro, vamos, pela misericórdia do Senhor, meditar um pouco sobre o tema Conhecendo a Boa Obra. E esse texto está registrado no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Então, sempre tenha a sua Bíblia aberta, porque os textos hoje são próximos. Esse texto nos diz que, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Algumas informações importantes que possamos aprender, então, através da leitura deste versículo. Então, vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã e um terceiro hino com o nosso irmão Melvin Santana. Primeiro hino, hino de número 115, Trabalhai e Orai. Ok? 1, 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar,
sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Sim, na vinha do Senhor. Aonde? Sim, na vinha do Senhor. Vamos trabalhar e orar para a seara, para a obra do Senhor. Amém. Então, este é um dos pontos, então, deste versículo, que é a obra do Senhor através de homens. Mas depois, mais para frente, então, vamos meditar sobre isso. Nosso segundo hino, então, o hino de número 127, que tem por título O Senhor da Ceifa Chama. Hino da harpa cristã, 127. O Senhor da Ceifa chama. 1, 2, 3. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, como considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos, essa glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, ó Senhor, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Como? Sim, alegre atendo ao teu mandar. Bem? Então, o Senhor é aquele que é o dono da seara. E participantes desta seara é privilégio para todos os cristãos. Mas
temos que ser enviados, temos que aceitar a ordenança do Senhor, porque não é um pedido do Senhor, é uma ordenança, e com alegria participar então de uma forma que o Senhor nos concede, cada um de uma forma diferente, e participar então deste maravilhoso, desta maravilhosa seara, deste maravilhoso e sublime caminho que é a palavra do Senhor e a salvação que vem através de ouvir esta palavra, de conhecer esta palavra, e o Senhor é aquele que pode e que com certeza fará que esta salvação venha na vida de cada um desses que ainda não conhece a Cristo, que possam estar nos ouvindo e nos vendo através deste meio de comunicação da internet, que o Senhor esteja ali em cada lar e cada família. Amém. Bom, agradeço ao Senhor por esta oportunidade, e antes do nosso momento de oração, vou pedir então para o irmão Melvin, que está aqui conosco, para louvar ao Senhor com um hino. Amém, irmão Melvin? Ali está ele. Amém. Vamos continuar então nesse momento de louvor a Deus. Amém. Nós temos que estar atentos ao chamado de Deus, e também a gente não pode se esquecer que Ele é um Deus que não falha, que apesar das nossas tribulações, Ele é um Deus que está sempre conosco. Aleluia. Amém. Tentei destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Querem olhar meus postos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez, e quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a vez, minha sorte mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Que vai pagar? Ele vai pagar. Tenho carinho pra mim. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me pedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a vez, minha sorte Ele dará diante dos meus olhos.
Amém, Senhor Jesus. Muito grato, irmãos amados. Amém. Com graças ao nosso Deus. Quero agradecer ao Senhor por esta semana, pela presença desses irmãos que sempre estão conosco. O Senhor é Deus fiel, que não falha, que não falta. Sabemos que o Senhor tem confirmado esta presença santa na vida de cada um de nós, cada um nos protegendo e nos guardando, e estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Então, esse é o meu pedido de oração. Lembrem-se também das autoridades constituídas de cada um desses países, que o Senhor esteja dando entendimento, discernimento, sabedoria na direção e na condução de cada uma dessas nações, tanto as que são próximas como estão distantes. São todas as nações, em todas as nações da terra. Eu creio que existem cristãos de uma forma ou de outra. Por isso, vamos orar, lembrarmos desses irmãos que muitas vezes passam por aflições. Amém. Então vamos aqui com nossas irmãs que estão aqui à nossa esquerda. Nossa irmã Simone Uemura, juntamente com seu esposo Júlio Kauremura. Oi. A paz do Senhor. Eu que estava mexendo. Uma senhora daqui do Cartá que ela está com depressão. Que o Senhor abençoe o coraçãozinho dela, para que ela fique bem. Quero agradecer a Deus que entrou mais um casal, 2 filhos na igreja. Essa é a segunda semana que eles estão frequentando. Eles são de Taiwan também. Segundo casal de Taiwan, né? Então, os membros da igreja também estão crescendo. E agradecer a Deus por tudo. O Kaoru, graças a Deus, está melhor da coluna. Foi até para a igreja hoje de bicicleta, pela glória de Deus. Né? Tá aqui dando risada, mas Amém. agradecer a Deus por essa bênção, né? A gente estava com a coluna ruim, conseguindo bicicleta para a igreja. Amém. E agradecer a todos que tem sido grande bênção, tanto o culto de domingo quanto ao aprendizado que a gente tem tido na quinta-feira. Grande Deus bênção. abençoe. Eu que agradeço, e nós que agradecemos. Irmã Luzinete. Também, Pai Senhor, Nossa Senhor. que Deus nos abençoe cada um, graças a Deus por mais uma semana, mais um culto com o Senhor. E quero agradecer a Deus por tudo que Ele é e tudo que tem feito em nossas vidas. E quero continuar pedindo oração para os meus pais em São Paulo, para o Senhor nos dar uma direção. E peço também para a nossa família aqui. E peço pelo nosso Brasil, para o Senhor nos dar vitória aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Muito grato, então. Bom, os irmãos que sempre têm estado conosco e sempre com o coração agradecido, nós agradecemos também ao Senhor. Aqui à minha direita, os nossos irmãos Anderson e Eiko, esta família, esta casal abençoado também. Desculpa, antes que o Julinho está ocupado, Simone? Amém. Desculpe. Voltamos lá no Julinho. Senhor, Julinho, desculpa essa falha nossa. É minha, né? Amém. Também agradecer pelas orações que a minha coluna tem se recuperado bastante. E ultimamente também estou mexendo na mesa de som. Julinho. Né? Amém. Então, assim, estou aprendendo coisas novas dentro da igreja, né? Aí eu queria que os irmãos estivessem orando também para estar melhorando nessa parte também. Deus abençoe. Amém. Amém. Voltando aqui então com os nossos irmãos Anderson e Kiko, depois
deste pedido do Júlio Kaoru Emura, por favor, e agradecendo a Deus também, né, pela situação da coluna dele, que o senhor já tem abençoado abundantemente, mas não vai abusar, né? Anderson e Keiko, por gentileza. A paz dos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Só temos a agradecer. Como sempre, só temos a agradecer. E agradecer pela vida dos irmãos, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E só pedir oração pelo nosso sobrinho, né, que ficou internado essa semana. Mas, graças a Deus, Deus já deu a vitória, já está em casa já, né? O neto do Natalino, sobrinho da Keiko. Amém. O que aconteceu? Ele deu um ataque de bronquite, mas graças a Deus já está em casa. Ataque de bronquite, asmático. Mas graças a Deus já deu a vitória e está em casa brincando, saltitando, Glória a Deus. virando a casa de cabeça pro ar. Aleluia. 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Uhum. Keiko, gente. Beleza? Keiko. Oi? Não, era só isso daí mesmo, era agradecer, né, pelo meu sobrinho, né, que graças a Deus ele já saiu, tá em casa, né, tá melhor, né, mas é só agradecer. Muito grato, então. Deus abençoe. Nishimura Kyodai. Negashimasu. Irmã Maria. こんばんは。こんばんは。どうぞ。東京の方のやっぱコロナ感染者が、2000とか完全に減って、1万からかなり減ってきて、そのぐらいの量になってきたんで、少しは外出したという部分があって、お祈りしてもらったおかげで、もう少しですね、お祈りして。頑張りましょう。Contaminação de corona em corpo de 10 mil abaixou para 7 mil e vamos orar para que não venha a aumentar essa proliferação. 2 mil agora. 2 mil? 2 mil. 3 mil. Isso. 2 a 3 mil. Tem misericórdia, Senhor. Ainda são muitas almas. E só temos que agradecer. Amém. Então, irmã Maria também agradece ao Senhor, né? Porque tem dado livramento, tem abençoado, tem estado conosco juntamente com o irmão Melvin dessa questão. Pela manhã pudemos estar reunidos na Santa Ceia do Senhor. Não se esquecendo dos irmãos que no próximo domingo, querendo Deus, temos a Santa Ceia do Senhor aqui nesta nossa reunião. E o irmão Melvin com a irmã Renata e a irmã Débora. Por gentileza, o vosso... Também, pastor, tem alguns pedidos de oração, sim. Pela saúde e vida de um amigo nosso, da família, Ayrton Lopes. Ele é um membro da nossa igreja lá no Brasil, em Campinas. Ele tem uma situação já há muito tempo já bastante complicada, mas nas últimas semanas tem se inteirado bastante. Tem? Ele tem tratado de câncer, né? Câncer nos ossos. Câncer nos ossos ele tem, e já há algum tempo ele perdeu a visão por conta de diabetes, né? Então é uma pessoa que realmente bem debilitada. Então, assim, é um homem, assim, a gente brinca, porque ele está em todas as programações da igreja, mesmo com todas as dificuldades, mas agora realmente está acamado, precisou ficar na UTI, então ele está numa situação bastante complicada, né? Os filhos dele são bastante ativos na igreja, também estão realmente sensibilizados com a situação. Então a família vem enfrentando um momento bastante difícil. Comentei com a minha também sobre um colega meu de trabalho, o Tanaka, que está passando realmente uma situação complicada no casamento. Uma criança aí de 1 ano e 2 meses, mas o casal não está divorciado, mas eles estão, pelo menos, de corpos separados, porque estão numa situação bem delicada, né? Então, pedindo oração pela vida dessa família, né? Porque não é só o casal, também tem uma criança envolvida, e uma família toda também envolvida, que é uma situação complicada. E também pela situação da escola da Bé, né? A gente está aqui correndo, a gente já tentou uma, que a gente infelizmente não deu certo. Estamos indo agora para a segunda tentativa, né? Justamente para que a Débora possa se encaixar, né? Vou ter as aulas dela e começar a se socializar, né? Minha irmã Débora não, irmã Renata.
concordância com o Melvin, ele já falou, é isso, os pedidos. E agradecer pelo que ele tem feito, cuidar de nós aqui no dia a dia. E se preparando para o próximo, para o final do mês. Final do mês eu vou passar um tempinho longe, né? Vou deixar as meninas aqui e vai para o Brasil. Mas, né, naquilo que pudermos estar auxiliando, com certeza os irmãos sabem que podem encontrar em contato. Amém. Irmã Mieco, então, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Só temos que agradecer e vamos continuar orando, principalmente por o irmão Kaoru, né? Que ele ocupa um cargo muito importante de conselheiro na igreja também, né? Então, claro, orar por todos, mas não esquecemos, irmão. Por quê? Rapaz. Benção. Então, agradecer. Escutou, Anderson? Amém. Então, irmã Mico, então esse. Então, agora é a irmã Simone que está auxiliando ali, então, na igreja dos irmãos japoneses. Bom, se não faltou nenhum pedido, vamos orar juntos ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele não falha e não falta. Tu és soberano, Tu és altíssimo, ó Deus Santo, e nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. Esses poucos minutos que podemos estar meditando na Tua Palavra Santa, porque não apenas leitores, mas querendo mais agradar ao Senhor. E o Senhor esteja, por Tua misericórdia, abençoando cada lar, cada família, os nossos familiares próximos, os nossos familiares distantes, que estão em outros países, que o Senhor esteja ali abençoando. Mas Te louvamos e Te agradecemos, Pai, também que estejas abençoando cada dirigente de cada nação onde os Teus filhos estiverem, para que tenhamos paz. O Senhor sabe e conhece, e nada está fora do Teu querer e da Tua vontade. Tudo está debaixo do Teu controle soberano e santo, justo e bom. Nós Te louvamos no nome de Cristo Jesus. Abençoa, por misericórdia, ao Anderson, seu lar, a sua família, seu local de trabalho, concedendo saúde e forças. Assim, igualmente, a sua esposa Keiko, aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko, por aquele jovenzinho, Pai, que o Senhor tem restaurado e que ele possa também continuar sendo alegria naquele lar, naquela família, juntamente com o irmão Nautalino, a irmã Otília. No nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos. Que o Senhor também esteja abençoando por Tua graça, Tua misericórdia, protegendo e guardando o nosso irmão Nishimura, aos familiares do irmão Nishimura, que estão distantes, mas que o Senhor também ali esteja abençoando, guardando, protegendo e livrando, assim como a irmã Maria, que tem estado conosco e que tem também, Senhor meu Deus, com certeza se empenhado em levar o Teu evangelho. Continua abençoando este lar, este casal, que o Teu Espírito Santo reine nesses corações. É o que nós desejamos em cada um desses corações, tanto desses presentes como daqueles que nos ouvem, têm estado nos incentivando para continuarmos através deste meio de comunicação. Que o Senhor esteja abençoando também esta decisão do nosso irmão Melvin, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, concedendo, ó Pai amoroso, um local adequado para o crescimento, ó sadio desta jovem Débora, que tem estado na Tua casa, que o Senhor esteja abençoando, Pai, assim como juntamente a sua mãe, a nossa irmã Renata, em todos os seus afazeres, dando sabedoria e discernimento a este casal, ao nosso irmão Melvin, que continue com alegria, louvando ao Senhor, com o coração alegre de estarmos reunidos. Nós Te pedimos a Tua presença, abençoando todos os passos também deste casal, e eles possam ser bênçãos na vida daquele homem que passa por dificuldades no relacionamento matrimonial, tem uma
uma criança pequena e o Senhor sabe e conhece das necessidades deles. Usa cada um de nós para que possamos ter esta oportunidade preciosa de falar do teu amor a este casal que ainda não conhece a tua palavra. No nome de Cristo Jesus, ó Deus Santo, continua abençoando a irmã Luzinete, ao irmão, nosso irmão Alexandre, aos seus filhos, aos nossos irmãos em Cristo que ali estão em São Paulo, e os seus familiares da irmã Luzinete, continua abençoando, guardando, protegendo, concedendo da tua graça e este favor imerecido, que são bênçãos de tuas mãos, e nós sabemos que o Senhor é Deus fiel para com todos aqueles que amam a tua palavra, que buscam fazer o teu querer e a tua vontade, ó Senhor, trabalhando com alegria nesta seara que o Senhor tem nos concedido esse privilégio de estarmos participando. Ao Júlio Kaoremura, que o Senhor tem restaurado, que ele possa ter, ó Senhor, sabedoria e discernimento para continuar trabalhando. Ó Senhor, meu Deus Pai, restaurando cada vez mais a saúde normal deste jovem, deste homem de Deus que tem trabalhado ali naquela igreja japonesa, que o Senhor ali esteja com eles, assim como a irmã Simone, a Noah e a Sofia, os teus pequeninos, que o Senhor continue abençoando, concedendo esta vida preciosa que o Senhor tem dado a cada um de nós até aqui. A todos esses irmãos que muitas vezes têm estado conosco, mas neste momento não estão, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, nos negócios, aonde estiverem, o lar, a família, o esposo e a esposa, aqueles, ó Senhor, que precisam ser alcançados por tua graça, também os alcance, ó Senhor, como tem nos abençoado. Nós te pedimos a tua presença santa, te agradecemos por esses irmãos que têm sido bênçãos nesta manhã, através da tua palavra santa que tem sido proclamada. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos, o teu cuidado, a tua proteção. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Mais uma vez, podemos ter esse pequeno tempo, esse pequeno espaço para podermos compartilhar juntos, porque aprendemos todos juntos. Não tenho conhecimento, às vezes menos conhecimento de muitos irmãos que nos ouvem, que nos veem através da internet, que eu sei, que são cristãos já de muitos e muitos anos. Também tem irmãos que são cristãos aqui, bem antes do que eu, tenho muito mais conhecimento e não sou digno de compartilhar a palavra, mas esta é a misericórdia do Senhor para conosco. Amém. Então, esse texto que nós temos lido, de Filipenses capítulo 1, versículo 6, então ele nos diz que, tendo por certo isto mesmo, então, algo que que não é duvidoso, algo que ele tem uma certeza profunda, e que aquele quem? Então, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é quem começou a boa obra, e também ele continuará aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo. O que significam essas coisas? Uma frase com muitas informações. Então, a Bíblia, na leitura da palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, que sempre Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o nosso Deus e Jesus, ele iniciou a obra da salvação na eternidade passada. Quando foi? É uma eternidade passada. Ele é eterno, vamos dizer assim, de hoje para a eternidade passada e de hoje para a eternidade futura. Então, ele é eterno, por isso que diz de eternidade em eternidade. Não que existe duas eternidades, é uma só. Então, no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, então, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Bom, a fundação do mundo já é algo que passaram-se muitos e muitos e muitos anos. E ainda foi antes da fundação do mundo, então, uma eternidade.
passada. Então, nessa eternidade passada, ele nos elegeu. Elegeu vem de eleição e de escolha. Então, ele nos escolheu. Ele não predestinou, ele nos escolheu, nos elegeu para que fôssemos santos. Então, devemos ser santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, diante do Senhor, nós devemos, não somente do Senhor, apenas atentando para esta frase, segunda frase, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, irrepreensíveis é que ninguém possa levantar nenhuma repreensão contra nenhum de nós sobre aquilo que nós fazemos. Então, diante dele, santos e irrepreensíveis diante de Deus, diante dele, em amor. Então, esse é um versículo que já nos diz que esta nossa salvação já foi planejada e já foi, com certeza, consumada, esta obra da salvação em nós, por meio de Jesus Cristo. Então, se inicia esta obra da salvação em nós, ela foi planejada em nós, e em nós ela se inicia quando? Então, ela nos inicia na eternidade. Ela foi planejada, nós fomos eleitos. Só que Deus sempre dá a livre escolha. Você quer fazer parte dos eleitos ou dos que não são eleitos? Ele não obriga. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Então, essa obra da salvação em nós se inicia quando reconhecemos que precisamos do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Antes, sem isso, não se inicia nenhuma obra em nós. Nada vai mudar em nós. Então, assim sendo, através desse requisito de eu reconhecer que sou pecador e preciso do sacrifício imerecido de Jesus, da sua morte imerecida e da sua ressurreição, assim sendo, o nosso Senhor nos garante que estará sempre ao nosso lado. E temos a absoluta certeza, por isso que ele disse, e tenho uma certeza inabalável. Então, uma certeza absoluta que essa promessa se cumprirá na nossa vida, de que ele vai fazer a obra e vai completá-la. Então, sabemos que a salvação do homem não depende de nada vindo dele mesmo. Então, cuidado com esse nada. Porque a salvação produz as obras, mas as obras não produzem a salvação. Então, esse nada não é que eu não vou fazer nada, vou ficar tomando água de coco na rede. Não, não é isso. Sabemos que a salvação do homem não depende de nada que vindo dele mesmo. Então, de nós mesmos, nada que eu possa fazer me levará a obter a salvação. Antes dependemos em tudo e inteiramente da soberana graça de Deus para conosco. Então, dependemos igualmente tudo dele. Aí ele diz, aquele que começou a fazer a boa obra. Bom, qual é essa boa obra que ele começou? Existem dois grupos de pessoas. Alguns dizem que o versículo 6 se refere ao versículo 5. E o que é que o versículo 5 diz? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Mas, com certeza, isso está embutido. Isso, como diz o meu irmão, isso vem no pacote. Então, se alguns pensam que esse se refere ao versículo 5, sim, se refere ao versículo 5 também. Em segundo plano, porque pela vossa cooperação no Evangelho, nós devemos, através da nossa salvação, cooperar na propagação do Evangelho. Isso sim. E que o Senhor é quem vai aperfeiçoando? Sim. De mim mesmo eu não posso me aperfeiçoar no Evangelho.
Sabemos disso, nenhum de nós. Então, a boa obra seriam os nossos esforços dirigidos pelo Senhor. Não é de mim mesmo. Não estou dizendo que isso vai levar à salvação. Existe a boa obra sobre esse ponto de vista, estando vinculado ao versículo 5. Então, pelos nossos esforços, que tudo aquilo que fizermos, dirigidos pelo Senhor, em compartilhar os nossos recursos para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós cremos, e aí está a razão principal, que a boa obra se refere, sem dúvida, à obra da salvação. Então, esta boa obra é a obra da salvação, sem excluir a nossa participação nas boas obras, que, sem dúvida, acompanham a salvação. O Senhor começou em nós a boa obra, é a obra da salvação, mas essas boas obras que nós devemos fazer acompanham, vêm atrás, vêm depois, não vem antes. Então, aquele que começou. Então, ele diz, aquele que começou a boa obra, aquele que começou, sabemos que é o Senhor. Então, essa frase nos ensina que é o Senhor quem chama o perdido pecador. Ele é que chama, é aquele que começou. Eu não comecei nada, eu não tenho como começar nada. É o Senhor quem inicia em nós, e não nós que tomamos a iniciativa. Irmão, quer ir lá na frente aceitar Jesus? Vai lá que o pastor está chamando. Então eu vou sim, vou tomar essa iniciativa. Também não é assim. Então, o Senhor é quem inicia em nós, porque está escrito que Ele é quem faz. E não nós que tomamos a iniciativa. Isso não vem de nós mesmos, nós não temos esta capacidade, tem que reconhecer isso. Mas essa graça, esta obra é realizada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. Aí também entra, evidentemente, a nossa livre escolha. Sim, mas é uma livre escolha. Ele diz, até o pensar, tudo não está debaixo do controle do Senhor? O meu pensar, nós não seremos julgados pelo que nós pensamos? Então, o Senhor sabe e conhece, mas está debaixo da autoridade e do querer dele. Mas ele não somente inicia a obra da salvação em nós, ele também, se faz presente conosco todos os dias, até que sua obra esteja completa em nossa vida. Então, é um processo. Deus é um Deus ativo. Não criou o homem e abandonou aí por aí. Ele não abandonou o homem, que se afastou dele e que continua se afastando dele. Então, ele inicia a obra da nossa salvação e não nos abandona na nossa caminhada, mas continua a trabalhar em nós, pela ação do seu Espírito Santo. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, talvez alguém possa não lembrar, estou apenas relembrando que a nossa salvação é um processo, e esse processo que nós chamamos de santificação. E essa santificação, esse processo é feito pela ação do Espírito Santo, permanecendo em nós até que nossa salvação esteja completa. Por isso que Paulo diz, até que eu possa chegar naquele dia e alcançar a coroa. Então é algo que é necessário que estejamos dependendo do Senhor. Então, através desse processo da nossa santificação. Então, essa é a segurança do cristão, que, devido à presença do Espírito Santo em nós, vamos ser preservados pelo Senhor até que Jesus Cristo venha nos buscar. Não é que ele retorne, não estou falando de Jesus vem buscar a igreja. Eu estou dizendo até que o Senhor Jesus venha nos buscar individualmente. Ele já veio buscar uma infinidade de servos do Senhor que já foram antes de nós. Então, ele veio buscar. Então, vejamos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, Coríntios, primeira carta
primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 8. Então, e que diz assim, o qual vos confirmará também até ao fim. Então, vai estar conosco, como cantor irmão Melvin também. Então, vai confirmar que vai estar conosco até o fim. Para que possamos ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia eu vou ter que prestar contas. Só fiz coisa errada. Vai, com certeza, sofrer as consequências. Então, o qual vos confirmará também até o fim. Vai estar conosco. Parece que ele não está conosco muitas vezes. Parece, no nosso errado ponto de vista. Então, Deus não é homem para que minta e também ninguém pode impedir as suas promessas na nossa vida. Se nós crermos e confiarmos e estivermos obedientes, essas promessas vão se cumprir na nossa vida. As promessas registradas na palavra de Deus e muitas vezes promessas que ele faz individualmente para outras pessoas. Ele também possui uma fidelidade que jamais pode mudar. Ele não muda. Ele zela e vela por sua palavra. Então, jamais pode mudar. Mas como ele começou a obra da salvação em nós e também vai estar conosco até que ela esteja completa, é o que nós vemos nesses versículos anteriores. Então, novamente, como ele começou a boa obra, a obra da salvação em nós, e também ele vai nos acompanhar na nossa caminhada, ele está conosco até que esta obra da salvação esteja completa. A pergunta é, então, qual é a nossa participação nesse processo ativo? Não preciso fazer nada? Por isso que o versículo 5 pode estar evidentemente fornecendo dados importantes para o versículo 6. Devemos atentar para o versículo 5 de Filipenses, que nós lemos, né, da participação daqueles irmãos na propagação do Evangelho, e também para o capítulo 2 de Filipenses e versículos 12 e 13. Também nos ajuda a entender mais um pouco. Que diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Aí vem a parte mais importante. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Então eu não preciso fazer nada? Não, eu preciso sim. Operai. Operai está o quê? Eu não entendo nada de português, evidentemente, mas então esse verbo, ele diz ação, operai. Eu é que tenho que fazer alguma coisa. Então, operai a vossa salvação. Trabalhe para que você obtenha essa salvação que vem do Senhor. Como? Com temor e tremor. Não é de qualquer jeito que eu vou obter essa salvação. Porque, continuando o versículo então, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Então, aquela história de que eu fui lá na frente aceitar Jesus porque eu quis, aqui está dizendo outra coisa. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer. Eu não quero nada de mim mesmo que seja bom. O ruim, é claro, esse é de mim mesmo. Mas o bom é o nosso Deus que opera em nós, que trabalha em nós. Tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, Deus trabalha em nós, continua trabalhando em nós para que possamos, então, ter essa salvação garantida e fazer a nossa parte nesse processo maravilhoso. Então, a permanência diária do Senhor em nós, através do seu Espírito Santo, nós sabemos, é que nos capacita para uma vida de prática e serviço na obra de Deus.
tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu preciso... Na obra de Deus significa que eu tenho que trabalhar dentro da igreja? Não. A obra de Deus não se limita a estar dentro da igreja. É claro que nós sabemos que não. Jesus ordenou. Eu não vou, mas ele ordenou. Estou cometendo um pecado? Sim. Ele disse, ide proclamar o evangelho a toda criatura. Aonde? Dentro da igreja? Não, pescar em aquário não precisa. Eu tenho que proclamar o evangelho fora da igreja. Então, eu não posso me esquecer desta vida prática de serviço ao evangelho. Cada um tem a sua forma que se adapta melhor e não se esquecendo de sempre aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede, de uma forma ou de outra. Sempre eu falo para a irmã minha, vamos levar essa pessoa, está me atendendo muito bem lá na farmácia, vamos dizer assim. Ela sempre me atende bem, então eu vou levar aí um agrado para ela. Compro onde quer, na clínica, onde quer que você possa, no banco, onde você quer que possa ter relacionamento. Você é muito bem atendido, você percebe na padaria, tem uma aqui perto também. Então eu falo para ela, vamos levar aqui umas bolachinhas, algumas coisas para ela. E junto com as bolachinhas vai aqui um santinho, né? Então, uma forma da gente, ou seja, um convite para ir para a igreja. Então, é dessa forma que a gente aproveita essa oportunidade. Então, por quê? Nós sabemos que nós não podemos ficar alheios às necessidades também de outros cristãos. Então, esse é de não cristão, mas dos cristãos nós também não podemos ficar alheios a essas necessidades de outros cristãos que estão próximo de nós e que, numa situação ou outra, possam estar precisando de nós e nós precisando deles. É recíproco. Então, porque quando Deus inicia a obra da nossa salvação, a pessoa passa a ser uma pessoa ativa. Ativa como? Como instrumento de honra nas mãos do Senhor. Então, essa é a grande alegria e é o grande privilégio de todo cristão, de poder levar o evangelho. O Senhor poderia colocar anjos para levar o evangelho, mas ele escolheu nós, um miserável pecador como eu, de ter esta oportunidade preciosa de levar o evangelho e a esses irmãos que também que nos honram com a presença. Então, nós devemos ser esse instrumento. Um novo homem, ou seja, ele que nasceu de novo, segundo diz a palavra do Senhor, ele tem deve ter o seu entendimento guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele deixou as coisas velhas e eis que tudo se fez novo. Então, as coisas velhas era o que eu era guiado pelo só o eu quero, eu preciso, eu necessito, eu isso e eu aquilo. Agora não é eu mais. Então, ele tem o seu entendimento agora guiado pelo Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que... Isso, o Senhor... Então, é o Senhor. Então, sendo assim, o seu caráter é transformado. Somente dessa forma o caráter do homem pode ser transformado. Alguns dizem que filosofias e outras situações podem transformar o homem. Felizmente, não. O homem deve ser transformado espelhando Cristo. E o seu coração, com certeza, se alegra com a justiça de Deus. Não é a justiça também é de Deus, não é com a nossa. Isso faz parte desses versículos que nós lemos. Então, esse homem se torna, então, uma habitação adequada para a ação de Deus. Então, ele é transformado, o seu caráter, a sua essência é transformado. Não é uma casca que é transformada. E no interior está tudo, como disse Jesus. Então, por fora é tudo bonitinho, branquinho, caiado, como usava com cal antigamente. Mas por dentro, então, tem muita coisa que é ruim. Não deve ser desse jeito. Então, o homem cada um de nós deve se tornar, então, uma habitação adequada para a ação de Deus. Deus não usa pessoas que têm uma vida torta, uma vida completamente torta e vai usar ele. Claro, nós vemos
pessoas que são usadas por Deus, mas temos aí muitas vezes as nossas dúvidas, mas isso não é o que nós devemos pensar. Temos que pensar que é o Senhor que sabe, e porque Ele está fazendo desse jeito, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não somos nós que vamos dizer, por que o Senhor usa um ou não usa o outro, ou usa o outro e deixa de usar o outro. Isso não podemos pensar nisso. Está nas mãos dele. Então, isso são evidências da realização da boa obra em nossa vida. Então, a evidência dessa realização da boa obra que o Senhor começou, Ele começou para que nós sejamos cada vez mais santificados e mais semelhantes a Cristo. Então, quando Paulo diz que o Senhor realiza, isso expressa um ato constante e contínuo. É o Senhor que realiza, é o Senhor que faz. Ele iniciou e Ele continua trabalhando para isso, para que possamos chegar até o fim, para que Ele possa consumar esta boa obra. Então, na verdade, nós somos a obra da salvação e nós mesmos somos uma obra em andamento. Então, não é algo que o Senhor começou, parou, terminou e aí não tem mais. Chegou a esse nível e acabou. Como Paulo disse, eu espero que eu vou receber a coroa. Eu não sei se eu alcancei, ele falou ainda, não? Não sei, eu estou pensando ainda, quem sabe? Agora, se ele falou desse jeito, imagina eu, coitado. Então, somos uma obra, somos parte, somos a razão e o motivo desta obra da salvação. Salvação veio para homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Ninguém ficou excluído, mas a pessoa em si se exclui. E esta obra é para quê? Para que é que o Senhor começou a boa obra e vai terminar? Para que cada dia, cada um de nós possa mais imitar a Cristo até sermos como Ele é. Então, esse que é o propósito. Ele começou a boa obra de um camarada ruim de serviço como eu. Moleque de rua. E foi aperfeiçoando, vai aperfeiçoando, estará aperfeiçoando esta obra na minha e na nossa vida. Para quê? Para que cada dia eu possa imitar Cristo. Eu só vou imitar, eu sou uma sombra. O máximo que eu posso fazer é uma sombra bem distante do que o nosso Senhor Jesus Cristo é. Mas nós temos que fazer a nossa parte nesse processo. Amém. E até quando? Até sermos como Ele é. Depois que eu e você formos bem semelhantes como Ele é, então o Senhor vem nos buscar. Então, é que chegou na hora. Você já está pronto, já terminou a boa obra. Então, não se esquecendo de que nós dependemos inteiramente desta presença santa do Senhor. E a boa obra, então, é a obra da salvação e também a boa obra é a obra que nós podemos fazer em favor de outros que dependem desta salvação. Então, nesta quinta-feira, por exemplo, ouvimos testemunhos de irmãs que participam do culto da reunião das irmãs, das senhoras, e que o Senhor é aquele que trabalha. E que muitas pessoas, quando você pensam, escutamos que pessoas pensam de tirar a vida. Não. O Senhor pode, dessa situação, começar uma boa obra na vida de uma pessoa dessas que está prestes a tirar a vida. E aí, então, Ele vai aperfeiçoando. É Ele quem vai. E a pessoa também vai recebendo com alegria esta salvação que há em Cristo Jesus. Então, não há uma outra forma, tá? Até que possamos ser semelhantes a Ele. Graças a Deus por vossa presença. No próximo domingo, querendo Deus, estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus para a Santa Ceia do Senhor. Amém. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês com a vossa paciência e esses minutinhos passados. Que o Senhor nos perdoe e que cada irmão nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, agradecidos estamos
porque o Senhor começou esta obra maravilhosa da salvação. O Senhor já nos escolheu na eternidade, muito e muito tempo anterior ao nosso nascimento. Mas o Senhor nos elegeu e esta obra se iniciou quando Cristo Jesus passou a habitar completamente, inteiramente no coração de cada um desses teus servos, desses teus filhos, a cada um de nós. E esta obra, ó Pai amado, tem progredido. O Senhor tem abençoado cada lar, cada família, cada coração, para compreender a tua palavra e seguirmos avante, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas para o autor e consumador da nossa fé e da nossa preciosa salvação. Esta é a boa obra do nosso Deus na nossa vida. Te louvamos e agradecemos porque não somos dignos, mas que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, cada casal, cada jovem, cada criança, cada adulto, nesta semana que se inicia, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É que nós te agradecemos, te louvamos e te pedimos a tua preciosa presença, até sermos semelhantes ao teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, guarde, proteja nesta semana, que o Senhor esteja concedendo o desejo do vosso coração, para que possa ser realizado aquilo que o Senhor tem de melhor na nossa vida, na vida de cada um desses teus filhos. No nome de Jesus, Deus vos abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.